Meus irmãos, é por isso que eu estou sempre levando para vocês o esclarecimento. Eu não consigo ficar calado diante de ver tantos erros, tantos ensinamentos malditos, anátemas, errôneos, que vai privar os irmãos da verdade, que tira os irmãos da direção do Evangelho. Eu não consigo ficar calado diante de tantas coisas heréticas, vãs, sendo ensinada para o povo de Deus, irmãos. Como membro do corpo de Cristo, eu tenho o dever, a obrigação, porque essa incumbência me foi dada pelo Senhor de levar a verdade à luz, a exposição da palavra contra os ensinos errados, as direções erradas, para levar luz e entendimento aos irmãos. Eu, como membro do corpo de Cristo, eu sou responsável a cumprir a função que Deus me deu no corpo. Ministrar a verdade para as pessoas. Ministrar, levar o esclarecimento diante do engano, da mentira, das trevas que o povo está recebendo em nome de Deus. Eu estava agora assistindo um vídeo. Eu gosto de ver, irmão, para ver o quanto o povo tem sido levado pelo engano, o quanto o povo tem vivido dentro de mentiras, dentro de ensinamentos malditos. E eu só posso levar uma defesa esclarecendo da verdade se eu tiver compreensão, se eu conhecer onde está a mentira. E a mentira está dentro das igrejas. A mentira está nos púlpitos. A heresia, o engano, a doutrina maldita que está privando o povo da verdade está dentro das igrejas, sendo pregada por esses homens que estão aí dizendo que Deus usa, que Deus está falando, que Deus revela, porque é homem de Deus, mas não estão pregando a verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo. Estão levando maldição, doutrina maldita, ensinamentos malditos para o povo. E o povo, por não ter entendimento, está lá recebendo tudo em nome de Deus. Eu estava assistindo um vídeo agora, eu gosto de analisar. A Bíblia diz que o prudente analisa as coisas, não recebe logo. Eu estou no combate da fé, irmão. E o combate da fé é dentro do entendimento. Eu tenho que me defender para que nada corrompa o meu entendimento da verdade do Evangelho de Cristo. Porque se eu apostatar da fé, da verdade do Evangelho, não tem vida com Deus, não tem salvação. Muitos estão apostatando da fé, voltando para a perdição, adorando a Deus em vão, porque estão recebendo um Evangelho anátema, ventos de doutrinas, heresias de perdição. E eu, quando vejo isso, eu sou obrigado a levar, a colocar aqui à disposição de quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Não estou forçando ninguém a ouvir o que eu prego. Estou levando a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, creia ou deixe de crer. Eu estou cumprindo a minha obrigação. Como membro do corpo de Cristo, a igreja, eu tenho que cumprir a obrigação que foi me dada nesse corpo. Levar a edificação, corrigindo, repreendendo, instruindo, levar a saúde de Deus para os irmãos diante do erro, da situação que adoece os irmãos, enfraquece os irmãos, leva os irmãos à morte, ensinamentos errados, doutrinas vãs, orientação de Deus que não condiz com o princípio do Evangelho. Tudo isso priva você da vida com Deus. E eu estava vendo agora um suposto pregador, aqueles pregadores que gostam de fazer um movimento na igreja para o povo começar a gritar, pular, correr, marchar. Eles querem levantar a emoção do povo. Esses pregadores não pregam com razão, com entendimento, com conhecimento. O povo não recebe entendimento nessas pregações. O povo não é instruído para o conhecimento, para o entendimento. O povo é levado a emocionar-se, a entrar num delírio, num transe, sem razão, sem noção, não tem entendimento nenhum. E eu estava vendo agora, irmão, agora, eu estava no Face.
Estou fazendo esse vídeo agora para esclarecer sobre esse erro. Eu estava no Face agora vendo o pregador lá. Eu gosto de ver, viu, esses vídeos de pregações, para ver os erros, as heresias, a maldição dos ensinos, das profecias que o povo está recebendo, para refutar. E o pregador lá dizendo, olha, porque se você confia em Deus, saiba de uma coisa, não vai faltar o azeite na tua botija, não vai faltar o pão, não vai ter necessidade de nada, vai ter alimento, vai ter saúde, não vai ter falta de nada, vai ter isso e aquilo outro. E o povo, aleluia, 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 glória a Deus. A sua vida não vai ter falta de nada, mas a Bíblia não ensina isso, irmão. Os irmãos têm que ser preparados, os irmãos têm que ser orientados para ter a consciência de que mesmo com Deus nós vamos passar dificuldade, sim. Vamos passar dificuldade, vamos passar necessidade, vamos ter momento de escassez, vamos. Mesmo com a nossa fé em Cristo, vamos ter tribulação, vamos. Vamos ter perseguição, vamos. Vamos morrer, vamos. Vamos adoecer, vamos. Vida com Deus não é um mar de rosa na terra. Vida com Deus não é viver uma vida sem falta de nada. Essa vida não é aqui, essa vida é lá no céu. A vida em abundância que Jesus nos prometeu não é aqui. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Sabe o que é aflições, irmãos? É a dificuldade, é os problemas, é as necessidades. Isso é aflição, irmão. Aí vem o pregador e diz, olha, não vai faltar nada na sua vida. Se você crê em Deus, Deus vai mandar tudo. Não vai ter falta, não vai ter necessidade. Vai sim. Vai, não foi Jesus que ensinou isso não. Rapaz, o povo precisa ser formado dentro de uma consciência, dentro de um entendimento do que é uma vida com Deus, o que é servir a Deus. Estar andando com Deus é estar em desconforto. Estar andando com Deus é suportar, isso é fé, é padecer, isso é ter paciência na tribulação, é ter bom ânimo, é esperar com paciência no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Que vocês não são ensinados dentro de muitas igrejas, porque esses muitos que estão aí nos púlpitos não têm compromisso com o Evangelho de Cristo, não têm conhecimento de Cristo, não é de Cristo. Muitos que estão aí nos púlpitos de igreja pregando e levando a multidão ao delírio, às coisas vãs, não têm compromisso com Deus, não é de Deus, porque não prega o Evangelho de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, o tal não é de Deus. Por isso que eu digo com autoridade, esses que estão aí nos púlpitos pregando essa mentira, esse Evangelho anátema, não são de Deus. Deixa eu te preparar para tu saber o que é fé em Deus. Mesmo na doença, continua se alegrando na esperança, não aqui, mas no céu, que Ele nos prometeu, pela qual Ele deu a vida dele para nos garantir. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi para nos garantir vida boa aqui na terra, foi para nos garantir a vida eterna e perfeita no céu, quando deste mundo sair. Mesmo você doente, tem muitos irmãos que vão morrer doente, tem muitos irmãos que vão morrer com necessidade, tem muitos irmãos que vão passar dificuldade, tem muitos irmãos que vai ter escassez, não vai ter tudo o que quer. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida aqui, ela não tem promessa de Deus de melhora. Ela não tem promessa de Deus de vitória sem derrota. Ela não tem promessa de Deus de que tudo vai dar certo, de que tudo que eu quero eu vou ter. Não. Não, irmãos. A vida com Deus aqui, ela não traz essa esperança para ninguém. A vida com Deus aqui é suporte a leve e momentânea tribulação. Deus quiser curar, Ele cura. Mas Ele não promete que todos vão ser curados, não. O servo de Deus está doente. Tem tanto servo de Deus aí, fiéis, que está aí doente com câncer, que está aí passando dificuldade, que está aí dentro de escassez.
E muitos vão passar, vão morrer com a doença, vão morrer dentro da necessidade. O que importa é que a promessa da vida perfeita em abundância lá no céu já está garantida em Cristo Jesus. Se você não perder a fé, não abrir mão, faça o bom combate da fé, independente de qualquer necessidade. Combata o bom combate da fé até acabar a carreira. Esteja triste ou alegre, com muito ou com pouco, com fome ou com barriga cheia, com saúde ou doente, mantenha-se firme e fiel ao Senhor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, já fui instruído, já estou aprendido, já sei, ter muito, ter pouco, ter fartura, ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, irmão. Aí vem esses pregadores com essas pregações de autoajuda, massageando o ego do povo, porque eles não estão compromissados com a palavra, eles querem ver vocês dentro do movimento deles, gritando, dando glória e aleluia. A igreja tem que estar consciente, ouvindo, não gritando, perdendo a noção. É por isso que hoje esse povo está aí vivendo essa maldição, perdidos de Deus, porque são simples, levados pelos ventos de doutrinas, não são prudentes. Qualquer movimento que o homem fizer no púlpito, os irmãos entram num poder espiritual mentiroso. Não tem nada de Deus agindo aí, porque Deus não age dentro desses movimentos. Deus vai agir no consciente do homem, dando ao homem lucidez, sobriedade, entendimento, conhecimento, sabedoria para discernir as coisas. Deus não age dentro desses emocionalismos, dentro desses movimentos vãs, dessas manifestações que não é do Espírito Santo de Deus. Esses pregadores mentirosos que são inspirados por Satanás para criar movimento, distração, entretenimento dentro das igrejas, para tirar o povo da palavra, para tirar o povo do consciente, o povo embriagado dentro de uma situação sem noção, sem sentido, sem entendimento, sendo levado por esses movimentos. Em nome de Deus, nós temos que ser instruídos com a verdade de Deus. Não importa como você está, a circunstância da sua vida, se está doente, se está com necessidade, se está desempregado, não importa, não olhe para isso. Deus é poderoso para curar? Mas Ele não faz promessa de curar todo mundo. Jesus não prometeu vida de pão e peixe, aumentar, milagre, poder, maravilha na vida de ninguém. Jesus não pregava isso primeiro. Os milagres, as maravilhas, os sinais que Jesus operavam, era para que fosse ele reconhecido como Messias. A Bíblia vai dizer que todos os milagres que Jesus fez foi para que os judeus reconhecessem que ele era o Messias. Mas Jesus não pregava milagre. Ele faz, mas o evangelho não é pregar milagre. O evangelho não é pregar vitória. O evangelho não é pregar vida boa. Não é pregar ausência de problema. O evangelho é pregar o arrependimento e a conversão a Cristo para perdão do pecado. E o cristão, depois de crer em Jesus, ele tem que ser instruído, ensinado, formado, discípulo de Cristo, com uma vida consciente na fé. Ainda que ele esteja perseguido, passando dificuldade, doente, mas Jesus vai dizer, sejam fiéis até a morte. Jesus não privou seus discípulos de problema, de morte, de perseguição. Jesus não privou os apóstolos de serem mortos. As piores mortes os apóstolos passaram. Foram mortos de cabeça para baixo, outro foi jogado dentro de óleo fervendo, outro foi decapitado, degolado. Aí vem esses crentes de hoje, esses pregadores de hoje, pregando o povo que é só vitória, é só bênção. Deus não vai deixar faltar nada, tudo vai ter em abundância. É mentira, aqui vamos ter muita dificuldade, vamos ter escassez, vamos ter perseguição, vamos até morrer, porque a morte não é um problema para Deus. Deus não está preocupado se o crente vai morrer de violência, de bala, de assassinato, Não!
O que Deus quer de nós é que estejamos em Cristo, porque em Cristo não tem morte, não tem doença, não tem falta, não tem necessidade, não tem escassez, não tem inimigo, não tem perseguição. Em Cristo já somos mais do que vencedores. Não te preocupa com a situação atual que tu está vivendo. Segue o conselho da palavra de Deus, suportando a leve e momentânea tribulação. Se alegre na esperança, sejam pacientes na tribulação. Aí fica esses pregadores mentirosos aí, fazendo promessa de vida boa, promessa de vitória, de prosperidade, de tudo de maravilha na terra para o povo. E esse povo vivendo o evangelho anátema, sendo instruído errado por esses homens que não têm compromisso com o evangelho de Cristo, estão aí nos púlpitos de muitas igrejas enganando o povo, levando o povo à maldição, tirando vocês do conhecimento, do crescimento de Cristo. E vocês estão vivendo uma fé vã, adorando a Deus em vão, com o nome de que vivem, mas estão mortos, porque até agora a luz de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, que é o Evangelho, não foi levado ao conhecimento de vocês. Vocês estão sendo levados por uma pregação, por um sermão de Deus melancólico, mentiroso, que agrada, que satisfaz o que o homem quer ouvir. A verdade do Evangelho não é essa. A verdade do Evangelho não é mostrar ao homem que com Deus ele não vai ter nenhum problema. A verdade do Evangelho é mostrar ao homem que ele tem que sair do largo para vir para o estreito, que ele tem que sair do conveniente para vir para o desconforto, que ele tem que sair do que ele quer, do que lhe agrada, para vir para aquilo que é agradável ao Senhor. Isso é a mensagem do Evangelho. Lázaro, diz a Bíblia que ele era pobre, mendigava na porta de um rico. Deus não está preocupado se você é pobre ou é rico. Deus está preocupado se você crê nele ou não, está em Cristo ou não, porque o que vai valer para o homem na eternidade não é se ele é rico ou ele é pobre, é se ele creu em Jesus ou não creu. Porque a riqueza passa. O homem depois da morte segue ao juízo. Riqueza, ouro, prata, nenhum valor desse mundo pode mudar esse destino. Só quem muda é Jesus. Por isso que Deus ele quer que você creia em Jesus e não se importe com o momento. Tenha fé, viva por fé, persevere, confie, acredite, tenha bom ânimo, porque Deus é poderoso para fazer. Ele, se quiser, ele faz. E se ele não fizer, continue crendo nele, porque ele já fez por nós o maior, a melhor e a mais importante ação de Deus na nossa vida. Foi para nos salvar da condenação eterna. E em Jesus nós temos essa salvação. Jó vai dizer assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu não estou servindo a Deus por nenhuma vida boa na terra. Eu estou crendo nele porque eu sei que a minha vida está segura nele. Jó passou por toda a dificuldade. Jó era rico. Jó não era pobre não. Jó perdeu tudo. Mas ele não perdeu a fé. Jó perdeu saúde, Jó perdeu família, Jó perdeu prosperidade, Jó perdeu tudo que tinha nesta terra de valor. Mas o mais importante para a vida do homem é manter-se na fé em Cristo. E Jó se manteve na fé em Deus. Deus acrescentou porque ele quis. Foi um propósito dele com Jó. Mas tem pessoas que estão doentes, vai morrer doente. Dá uma lidinha aí no livro de Reis, no profeta Eliseu. O profeta Eliseu, um homem que Deus usou para fazer grandes coisas, morreu doente. Morreu doente. Dá uma lidinha aí nas cartas de Paulo. Teve discípulo aí que ficou doente. Paulo não orou para curar, porque não curou. Paulo falava das doenças constantes de Timóteo. Paulo poderia orar, né? Mas as coisas de Deus não é assim. Não é o homem que determina. Não é o homem que diz. O homem tem que se submeter ao que Deus determina. Está entendendo, irmão? Então cuidado com esses pregadores, irmão. Alguém diz assim, mas você é muito revoltado com a igreja. Fala muito de pastor. Não, irmão. Eu sou revoltado, indignado com o que esses homens estão ensinando ao povo dentro das igrejas.
com que o povo está sendo formado. O entendimento do povo de igreja é um entendimento que priva o povo da verdade, porque o povo entende que é a igreja o lugar de buscar Deus, que é a igreja o lugar da bênção, que é o pastor a autoridade espiritual para a gente se submeter. O povo entende, se não estiver na igreja, não está em Deus, não serve a Deus, tem que estar devoto à igreja, tem que estar consagrando a vida à igreja, tem que estar submisso na obediência à igreja, mas a palavra de Deus não ensina isso, irmão. É isso que eu me revolto. É isso que eu sou indignado. Com esses ensinos malditos que o povo está recebendo dentro da igreja. O povo vivendo uma tradição de igreja, igual os que estão dentro do sistema católico romano. São devotos à sua igreja, aos seus líderes. Hoje é a mesma coisa no meio evangélico. O povo está aprendendo a consagrar e submeter sua vida, não é a Cristo na palavra. O povo está sendo instruído a se submeter à autoridade de igreja, de líder, sistema religioso. Eu digo sem medo, com toda a ousadia, a maioria desses pastores dentro dessas igrejas estão levando vocês à maldição. Ah, você ama seu pastor? Ama a sua igreja? Teve uma pessoa que disse a mim, eu tenho 40 anos dentro de uma igreja. Eu digo, você pode ter 100. Se não tiver em Cristo, tua alma está indo para o inferno, porque não é a igreja que salva a tua alma. Tu pode ter 100, 200 anos dentro de igreja, seja qual for ela. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, porque o que vai salvar a tua alma é se tu crê em Jesus e viver tua vida de devoção, é a palavra de Cristo, não é a igreja. Ao contrário, essa igreja está te privando da verdade. Esse ensino que tu estás pelo teu líder está te privando da verdade, porque tu estás sendo levado no entendimento a colocar a tua vida em devoção, não é a Deus, pela palavra dele. Tu estás sendo levado no entendimento a colocar a tua vida em devoção a um sistema religioso onde o homem domina, e o cara disse a mim ainda que tem que estar sobre a autoridade espiritual de um pastor para poder estar na vontade de Deus. Mentiroso! A Bíblia não ensina a autoridade espiritual para nós. Igreja de Cristo não é pastor, não é igreja, é a palavra, é o próprio Cristo. Olha o entendimento do povo. Olha o entendimento do povo. Olha o que o povo aprende nas igrejas. Tem que ir para a igreja buscar minha vitória. Tem que fazer a campanha. Tem que fazer o pacto. Tem que fazer o voto. Tem que ouvir Deus falar comigo através do profeta, do mensageiro. Deus revela, Deus fala. Porque o meu pastor, o pregador, é fogo, é cheio de poder, é cheio da unção. De quê? De quê? Tu estás sendo levado por doutrina de demônios, meu irmão. Tu estás entrando num movimento onde muita gente está sendo possesso, manifestado, não é pelo Espírito Santo. É muita gente manifestada por espíritos enganadores dentro das igrejas, usando esses homens para criar esse emocionalismo, essa euforia, esse transe, esse movimento místico, aonde o povo mistificou a igreja, local, instituição, aonde o povo entende que tudo para Deus operar tem que ser ali, e não é. Para Deus operar na vida de alguém é estar na palavra, não é estar em igreja. Observa aí, meu irmão. O povo mistificou e centralizou tudo na igreja. Não é Cristo alvo, é a igreja. Não, você só pode buscar a Deus na igreja. Você só pode aprender de Deus na igreja. Você só pode receber a bênção de Deus na igreja. Tudo é na igreja através do pastor. Só que esse povo está cada dia mais indo para a perdição, andando na mentira. E aqui, o meu compromisso é pregar a verdade que liberta. Jesus nunca ensinou isso. Seja prudente, irmão. Procure aprender e conhecer o que Jesus ensinou. Para nisso você está. E aí você está edificando a sua vida na rocha. Você está sendo bem-aventurado, ouvindo e praticando a palavra de Cristo, de Deus. Não é o que manda a tua igreja, o teu pastor. Não é a tua devoção, a tua igreja, os trabalhos, as obrigações, as ordenanças legais, as proibições. Vai aprender de Cristo, vai estar firme em Cristo, que a palavra de Cristo esteja em vós, que vós esteja em Cristo, para que vós seja de Deus. Mas tem muita gente entendendo, não. Tem que ser de Deus, tem que estar na igreja. Quem não estiver na igreja não é de Deus. Não tem comunhão. Primeiro, para ser de Deus tem que estar na palavra. Em canto nenhum você vai ver Jesus, nem os apóstolos, ensinando alguém está dentro de nenhuma igreja, sobre a ordem de nenhum homem. Os apóstolos sempre pregavam: creiam em Cristo, sejam zelosos da doutrina de Cristo, perseverem em Cristo,
Analise quem é que vem a vós. Se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Seja quem for trazer um outro evangelho que não é o de Cristo, não receba. Eu não vejo os apóstolos induzindo, nem orientando, nem formando o entendimento de ninguém de que vida com Deus é dentro de igreja. Aprenda isso e saia dessa direção desses homens que estão pregando maldição para vocês dentro das igrejas. Essas instruções, essas doutrinas, essas orientações que o povo está recebendo dentro de muitas igrejas está levando você ao anátema. Muitos já apostataram da fé, estão mortos com o nome de que vive, adorando a Deus em vão porque Deus não está presente aí. Ainda que você diga que aí é casa de Deus, é outra mentira grande. Deus não está nesse meio, porque Deus habita em quem está nele, obedecendo e guardando a palavra dele. Foi isso que Jesus ensinou. Não importa o que o teu pastor ensina, a autoridade é Cristo. Nós temos que estar submissos à palavra de Cristo. Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não disse que ia morar dentro de igreja, templo, de alvenaria. Jesus ele fala que habita em quem crê e obedece a palavra dele. João 14, 23. Se você quer aprender mais da palavra, vá para a palavra. Aqui você ouve, é instruído, é ensinado, é esclarecido com a verdade que liberta. Esse é o meu compromisso, irmão. Combater o bom combate da fé. Destruir todo o ensino e ideia errada. Toda a doutrina maldita que é pregada para o povo dentro de igreja por muitos pastores. Eu levo a verdade que vai desconstruindo toda essa mentira, toda essa estrutura maldita doutrinária que o povo está sendo formado dentro de igreja. Conheça a verdade e seja liberto. Aqui é o meu compromisso, é esse. Eu sou membro do corpo de Cristo. A responsabilidade, a incumbência que foi me dada no corpo de Cristo é para isso. Levar a edificação e a verdade que liberta a todos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Quem quiser manter-se na sua tradição, na sua vida de igreja, viva. Porque salvação é para quem ouve e crê na palavra de Deus. Está nela. Não é dentro da igreja. É na palavra. É em Cristo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é se vós estiver dentro da igreja e a palavra do pastor da igreja estiver em você. Aprenda isso.